Cheguei mais uma vez com o Fortaleza Cast nessa semana para falar, não tem outro assunto, né? Você sabe que nessa semana o torcedor do Fortaleza só pensa em uma coisa: final da Copa Sul-Americana contra a LDU no estádio Domingo Burguenho, lá em Punta del Este, em Maldonado, no Uruguai. Não tem outro assunto. Tem jogos da Série A no meio? Tem antes, mas a cabeça está voltada para essa decisão, porque é um jogo gigante, né? Sem dúvida alguma, o maior jogo da história do Fortaleza. O Fortaleza pode vir a conquistar o maior título de sua história também. E até para o Nordeste é um peso muito grande, porque é o primeiro nordestino que chega na final dessa Copa Sul-Americana, nesse formato que ela tem hoje, da Copa Sul-Americana em si, né? Porque a gente teve o CSA numa antiga competição que não existe mais, o Fortaleza é o primeiro nordestino a disputar essa final. E óbvio que o Fortaleza Cast não poderia deixar de abordar esse assunto, não tinha como a gente falar de outra coisa, e a gente vai sim falar de Copa Sul-Americana e fazer uma espécie de raio-x aqui dessa partida do próximo dia 28, que tem muita gente já ansiosíssima. Uma galera vai para o Uruguai, outras vão ficar aqui em Fortaleza, mas acompanhando e torcendo com o coração saindo pela boca ali, como qualquer torcedor do Fortaleza vai estar nesse dia 28. A Martinha ainda está de férias, por isso eu estou aqui mais uma vez, e hoje estou mais uma vez também com meu amigo João Vitor Paiva, aqui. Foi minha dupla aqui de debate do último Fortaleza Cast. E hoje a gente trouxe um convidado também para participar do nosso bate-papo. Semana passada o Lucas esteve aqui. Hoje o Felipe Miranda está aqui conosco. O Felipe, que é um cara que tem um canal no YouTube onde ele aborda sempre os adversários do Fortaleza. Não só isso, mas outros detalhes do futebol, mas sempre estuda bastante os adversários do Fortaleza. Participa com o pessoal também do Glória e Tradição. E veio aqui hoje participar desse debate para a gente falar muito de Fortaleza e LDU, final da Copa Sul-Americana. Para quem tem algum tipo de dúvida, eu sei que a maioria dos torcedores não tem, mas a gente vai logo dizer o seguinte: regulamento, né? O jogo é único, se tiver empate, a decisão vai para prorrogação. E aí, se na prorrogação persistir o empate, a decisão nas penalidades. O regulamento é assim. O jogo único tirou a possibilidade da gente ter os dois jogos, um em Quito e outro em Fortaleza. Para o torcedor do Fortaleza é bem ruim, porque o Castelão certamente estaria entupido, mas o jogo único ele tem as suas vantagens também, o seu lado de vantagem, e eu vou começar abordando sobre isso com o Felipe e com o João, porque o jogo único tira um ponto fortíssimo dessa LDU para a final, que é a altitude. Lá no Equador, 2.850 metros de altitude, e lá é onde a LDU costuma ser mais forte. Eu estava hoje vendo os dados aqui, eles venceram a maioria das partidas em casa e a maioria delas também na Copa Sul-Americana. E por placares extensos, viu? São goleados, é 4-0, é 4-1, é 3-0, é 6-1, porque faz toda a diferença. E aí eu digo para você, João, se por um lado o Fortaleza não vai poder jogar com o Castelão ali entupido, por outro, ele escapa da altitude. E a minha pergunta é, sem altitude, o Fortaleza se torna aí um favorito, na tua opinião, para essa decisão? Fala, Breno, prazer estar aqui novamente contigo, ao lado do Felipe, pra gente destrinchar nessa LDU, esse adversário aí do Fortaleza nessa grande final da Copa Sul-Americana. Um jogo, como você disse, está sendo muito aguardado pelos torcedores do Fortaleza. E se a gente entra nesse ponto de jogo único, dois jogos, a gente pode debater em vários aspectos, né? Tem um aspecto, como você falou, da torcida, que se a gente for pensar pelo lado organizacional, a Conmebol deixa de ter público aí na casa dos 100 mil, né? Se a gente pensar em 40 mil no jogo de ida lá no Equador, 60 mil no Castelão na volta. Mas pensando esportivamente, pensando pro lado do Fortaleza, de desempenho, eu vejo essa questão desse jogo único como benéfico. Porque a gente até conversava aqui antes de começar o podcast, como você bem destacou, o LDU é um time muito forte jogando em casa, muito forte jogando em Quito, justamente pelo fator da altitude. É um time que costumeiramente, faz o placar bom jogando dentro de casa, encaminha muito bem e fora de casa mais se defende. Foi visto o que a gente viu na semifinal contra o Defensa e Justiça. Se a gente for pegar esse recorte mais recente, né? Fez um 3-0 em casa, foi para a Argentina para se defender, sofreu realmente, em alguns momentos sofreu uma pressão do Defensa, mas conseguiu na soma dos 180 minutos, né, o seu resultado. Então é um jogo que eu enxergo benéfico, e como eu falei, não sei se você lembra na semana passada que a gente estava com o Luca, eu fiz um comparativo entre Libertadores e Sul-Americana, né? Se a gente pensar na final da Libertadores, Fluminense e Boca Juniors no Maracanã, o Fluminense vai jogar em casa, né? Se a gente pensar nisso,
mas eu consigo enxergar o Fortaleza mais favorito para essa final da Sul-Americana contra a LDU do que o Fluminense contra o Boca Juniors. Mesmo jogando na sua cidade, com o apoio da torcida que vai ser maciço, mas eu vejo esse fator sem altitude possibilita ao Fortaleza maiores chances de realmente conquistar esse título. E é bom que a gente frise, né? Porque o torcedor tem uma certa, como é que eu vou falar, aversão a essa palavra favoritismo, que favoritismo não quer dizer que você vai ganhar, ninguém tá dizendo Todo que mundo vai fala ganhar ou perder. Se a gente diz que é Favoritismo favorito... quando você acha que tem mais chance, mais possibilidades de vencer. Mas e aí, Felipe, essa final única, Fortaleza e LDU, pra gente começar esse bate-papo aqui, dá pra dizer que sem altitude, time por time, o Fortaleza pode se sobressair? Ô, Breno, primeiramente agradecer aqui o convite novamente, também a presença aqui do João, um abraço pra galera que tá acompanhando, meus amigos do GT também, um abraço pra todos eles. Breno, aquele detalhe, né? O João falou algo que foi muito interessante, que foi a questão da final única, né? A LDU, ela tem uma vantagem, que é o fator casa, isso é indiscutível, inclusive, assim, historicamente para a LDU, para esse retrospecto recente, né? Porque daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais da LDU, do time em si, da história. Eles passaram a ter uma grande relevância internacional agora no século XXI. Né? Inclusive, muitos não acabam esquecendo, mas o principal rival da LDU é o Alcas, que foi agora campeão equatoriano, mas historicamente não tem muitos títulos, também não tem conquistas internacionais, aí é um dos poucos... A LDU ela teve, acho que entre 2008 e 2010, era com o Bausa, né? Nos anos 2000 pra frente, teve né? um destaque. Conquistou o primeiro título em 2008 contra o Fluminense. Contra o Fluminense. A Libertadores, novamente contra o Fluminense, foi campeão da Sul-Americana. E nesse meio tempo ganhou as duas recopas, quando chegou como defensor do título da Libertadores e quando chegou como defensor... Inclusive contra o Inter, né? Contra o Internacional, né? Mas gosta de atrapalhar brasileiro, né? E é um time chatíssimo. E nessa mesma leva, em 2011, ele chega a outra final de Sul-Americana, mas ele é derrotado. E aí ele não consegue que seria o seu quinto título continental, né? E agora ele tem a oportunidade de voltar e tentar conquistar. E, João, tu foi muito feliz em falar isso, porque o fato da LDU não jogar em casa, não ter um jogo lá na altitude de Quito, tira uma grande vantagem deles. Até brinco bastante dizendo que é o melhor atacante da LDU se chama altitude de Quito. São os quase 2.800 metros que tem lá no estádio Casablanca, né? Que, inclusive, cara, eu fico um pouco triste, porque, assim... É um pouco incoerente, porque assim, eu queria muito ver o Fortaleza jogar no Casablanca, mas ao mesmo tempo eu não queria ver o Fortaleza jogar no Casablanca, porque é assim, um cenário completamente adverso. E nessa Copa Sul-Americana, inclusive, o fator casa foi algo que contribuiu muito, mas tem um detalhe, tem uma curiosidade. A LDU, no primeiro mata-mata, eles jogaram contra a Nublense, que é o clube chileno que jogou a Libertadores, inclusive, e eles perdem em casa. Eles conseguem vencer fora. Uma das poucas derrotas deles. Isso eles conseguem vencer fora, mas em casa eles perdem. E aí, isso foi algo, inclusive, que chamou muita atenção, porque foi uma derrota em casa na campanha, justo onde eles são mais fortes. E nas quartas de final, o que acontece? Por conta do regulamento, os times de melhor campanha, eles decidem em casa, né? Tem aquela hierarquia que é definida após o final da fase de grupos. E a LDU, quando enfrenta... Porque assim, a sequência da LDU é magnífica, né? Nublense, São Paulo, Defensa e Justiça e Fortaleza. Só definiu em casa em uma oportunidade. Foi contra o Nublense e perdeu. No restante, sempre decidiu fora. Contra o São Paulo, eles vencem em casa, mas perdem no Morumbi. Contra o Defensa, vencem em casa e empatam lá na Argentina. E contra o Fortaleza, inclusive no estádio lá Fortaleza, né? E contra o Fortaleza, eles vão decidir em um jogo em campo neutro. E isso é que é interessante, porque a LDU, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre o clube, né? Inclusive treinada também por um argentino, né? O Luiz Rubeldia. Ele tem uma característica que nos jogos em casa, a intensidade sempre vai ser o ponto mais forte. O time sempre vai pra cima, o time sempre vai pressionar, e isso acontece muito nos primeiros minutos do jogo, no primeiro tempo da partida. Então, o primeiro tempo da primeira partida, jogando no Equador, é tipo aquela carta super trunfo da LDU. E eles não vão ter nada disso nessa final. Eles não vão ter esse jogo lá na altitude, eles não vão ter aquele diferencial que faz o adversário sentir a pressão, porque é um campo neutro, e o Fortaleza tem uma característica que, em jogos decisivos, em jogos onde existe essa exigência, o Fortaleza vai pra cima no começo. Sim. E se a LDU for querer bater de frente e sem ter esse fator que é o diferencial, a LDU vai bater cabeça com o Fortaleza e muito provavelmente vai acabar sentindo. O time da LDU é um time muito envelhecido, tem muitos jogadores que já passaram dos 30 anos. E isso pode ser o fator assim, essencial
pro Fortaleza ter uma certa vantagem. É claro, é futebol, imponderável, a gente sabe que tudo isso faz a diferença, é inegável. Mas isso tudo que eu narrei agora pode sim ser algo que vai ser benéfico pro Fortaleza. Se vai funcionar ou não, a gente só vai ver quando começar o jogo. Sem dúvida. E é engraçado você falar essa questão dos jogadores da LDU, de ser um time mais envelhecido, porque na média de idade o Fortaleza tem até uma média maior. Uhum. Mas é claro que depende também. Eles contam todo mundo, até alguns jogadores que têm menos minutagem. Sim. E a média de idade deles é de quase 24 anos, a do Fortaleza fica em torno de 27. Mas você falou numa questão importante, Felipe, que é com a intensidade. E quando a gente fala de intensidade, você tem que estar bem fisicamente. E esse é um ponto também que a LDU ela tem uma, entre aspas, uma vantagem, porque vai fazer apenas um jogo antes de enfrentar o Fortaleza, enquanto o Fortaleza tem 3, né? Teve o primeiro já teve um, vai ter mais 2. E aí há essa situação, o Fortaleza vai ter que teve que mexer em escalação, enquanto a LDU teve só um jogo. E a quantidade de jogos também é muito discrepante dos dois na temporada. A gente estava separando aqui, ó. A LDU fez 36 jogos até o momento. O Fortaleza tem mais que isso só de vitórias. O Fortaleza tem 38 só vitórias no ano, enquanto a LDU tem 36 jogos até aqui. Sim. E o Fortaleza fez 66, quer dizer, são 30 jogos a mais. E aí você coloca nesses 30 jogos a mais viagem, a localização geográfica, você sabe, para mais. Então, assim, a questão física ela é muito importante. Os jogos anteriores do Fortaleza, o Vojvoda tem que trabalhar muito bem para que o time esteja na melhor condição possível para essa questão também da intensidade, como estava falando o Felipe, né, o João? Com certeza, essa diferença de jogos é uma discrepância muito grande, como você disse, Breno. Só de vitórias o Fortaleza tem mais do que jogos da LDU na temporada. Então isso vai pesar muito. A LDU vai jogar agora também no fim de semana pelo Campeonato Equatoriano, vai enfrentar o Emelec, o único jogo. Em 3 dias o Fortaleza vai ter 2 jogos. Sábado vai jogar contra o Bahia, né, agora, e na terça já pega o Botafogo. Então é uma gestão de grupo que tem que ser muito bem feita pelo Vojvoda, como ele já fez anteriormente, até antes da semifinal contra o Corinthians, né, naquele jogo contra o Grêmio, ele poupou realmente todos os seus titulares pensando nessa decisão de semifinal, né, para chegar na final. Então eu acredito que é isso que vai acontecer novamente. E só pra gente pegar onda da gente, até tava debatendo isso em off, o Fortaleza tem 10 atletas pendurados, Breno, para esse jogo contra o Bahia na Série A, isso falando de Série A. Existe uma possibilidade, muitos desses atletas são titulares, então a gente até conversando, pode ser até que alguns forcem cartões amarelos justamente para já cumprirem. Eu achava que o jogo, por exemplo, contra o Vasco, eu até achava que talvez eles quisessem fazer mais, só que pelas condições não tinha muito o que fazer, né? Porque é aquela coisa, você pode até pensar em diminuir, mas você não tem o controle do jogo todo, às vezes não dá pra fazer, né? Mas enfim, completa, João. Exatamente, então essa gestão de grupo que já vem sendo bem feita pelo Vojvoda, a gente já sabe isso, a gente até debatia na tecla do último podcast, o Fortaleza em 2022 passou muito aperto porque ele tinha aquele time principal, o time inicial, né, os 11 bem estruturados. E aí no meio da temporada veio aquela janela de transferências, muitos atletas chegaram, né, de clubes internacionais, e esse ano o elenco foi ainda mais reforçado pensando nisso, nas quantidades de competições a serem disputadas. O Fortaleza disputou 6 competições na temporada, né? O LDU só jogou 2, o Campeonato Equatoriano e a Sul-Americana. Então, dito isso, a gente vê uma gestão de grupo bem feita no Fortaleza. Exato, essa questão é muito importante da parte física. Você tocou num outro ponto, Felipe, que eu também acho legal. Nós vamos ter 2 escolas argentinas, né? Você tem o Vojvoda contra a pronúncia dele é Zubeldia, né? Zubeldia, né? Contra o Luiz Zubeldia. O Luiz Zubeldia, que inclusive já treinou a LDU antes, ele tem um título equatoriano com... Em 2014. Agora o que me chamou a atenção foi o currículo dele, viu? O currículo do homem, olha. Treinou Lanús, Cerro Porteño, treinou na Espanha o Alavés, treinou o Medellín, Independiente de Medellín, Santos Laguna do México, o Racing, Barcelona de Guayaquil. O cara tem um currículo extenso, né? E é jovem, 42 anos. É jovem. Porque... Não tem tantos títulos, eu acho que tem só esse de Quito e mais nada, mas é um cara que tem um passagem rodado, né? É porque tem uma curiosidade, ele começou a carreira muito cedo, treinador, né? Ele jogou muito tempo no Lanús, e aí ele se aposenta por conta de uma lesão, se torna treinador, e no Lanús ele consegue se profissionalizar, né? Passa algumas temporadas, aí passa por todos esses times que você citou. No futebol equatoriano, ele começa no Barcelona em 2012, joga 2011, 2012, essas temporadas, retorna para treinar a LDU e agora volta de novo pro país para treinar a LDU mais uma vez. E tá desde abril de 2022, né? Então é um trabalho que já tem mais de um ano e a gente está começando a ver esses resultados. E assim, no Campeonato Equatoriano tem uma curiosidade.
Ele lembra muito dos campeonatos cearenses que, pelo menos, eu me acostumei a ver, porque são famosos 2 turnos, né? Eles chamam de primeira etapa, o primeiro turno, o campeão vai pra final, tem a segunda etapa, vai pra final, e a terceira etapa é quando os Ainda dois se tem o encontram. terceiro Em frente, Só que é só o nome, é só pra ficar bonitinho, né? O cearense já teve antigamente, era 3 Ave turnos Maria, e tal. aí é puxar. Mas os 2 turnos é o formato clássico do estadual. Formato clássico. E aí eles se enfrentam nessa final. E nessa temporada, a LDU consegue chegar longe na primeira etapa, só que termina na terceira colocação. Se não me engano, o Independente Del Valle foi o vencedor e tá aguardando o seu rival. E a LDU, nesse momento, tá brigando pela liderança, né? Virtualmente ele pode se tornar líder, porque ele tem jogos a menos, jogos a cumprir, então ele pode assumir essa liderança. Então um time que tá estável, ele tá com uma situação parecida com o do Fortaleza. É claro, o Fortaleza não briga por título na Série A, mas o Fortaleza, ele não tem, podemos dizer, risco de cair. No Ele momento que a gente tá está Série A, gravando né? aqui, o Barcelona é o líder com 16, o Delfim tem 16, é o vice-líder, e a LDU, terceira colocada com 15. Então realmente é uma briga que bem... tem um jogo a menos. E igual. se Sim. vencer, ele pode assumir a liderança. Um jogo a menos, de fato. Então meio que tá um cenário parecido com o do Fortaleza. Porque o Fortaleza, ele... Vamos ser sinceros, né? A nossa briga... Nós somos o Clube do Nordeste, a gente sabe como é difícil. Ainda é, primeiro de tudo, fugir do rebaixamento. Né? A primeira função de todas é não cair. Com o Fortaleza já ultrapassando aquela barreira dos 42 pontos, virtualmente ele já está na Série A do ano que vem. Então a gente já pode olhar com mais atenção, com mais calma, pode mesclar os times desses jogos que nos separam da final, e assim a gente pode chegar mais tranquilo para essa decisão. A LDU, eles praticamente também vão fazer o mesmo, só tem esse jogo contra o Emelec. Quando for enfrentar o Fortaleza na final, vai estar estável, vai estar brigando pela liderança do campeonato. E aí, se for líder, se não for, ele pode recuperar depois. É a mesma perspectiva, né? Afinal, o título da Sul-Americana dá uma vaga direta na Libertadores, vaga então direta. é a mesma perspectiva, né? Porque se ganhar a segunda etapa, a vaga na Libertadores também será da LDU, né? Então eles têm 2 caminhos aí. Mas é claro que pro torcedor da LDU, a chance de voltar a ser campeão continental é algo que muitos consideram imperdível. Eu estava até acompanhando algumas entrevistas de torcedores da LDU antes do início da Copa Sul-Americana. Eles perguntaram, o que você está achando do domínio do Del Valle? Porque o Del Valle simplesmente... A LDU perdeu muita força com o aparecimento do Del Valle, né? Se tornou um dos grandes nomes do futebol sul-americano. E aí os torcedores davam opinião e tudo mais. O que você acha que a LDU vai aprontar na Copa Sul-Americana? O torcedor, acho que cai na fase de grupos. Tinha um Botafogo no grupo da LDU. Então, óbvio que eles estavam olhando assim, vai ser complicado, a gente não vai conseguir. O time chegou na final, cara. O time chegou na final. Então, tem toda uma geração de torcedores que não viveu aquele intervalo de 2008 e 2011, que dessa vez eles têm a oportunidade de ver a LDU chegar numa final, chegar numa decisão continental. Então por isso que eles também estão com muita ânsia desse título. Não é só o Fortaleza que vai enfrentar um clube que já fui campeão, se não for campeão tudo bem. Não, na cabeça deles é importantíssimo. É interessante que a procura por ingressos também lá, assim como aqui por parte do Fortaleza, está alta. Eu estava observando que vai ser aberto, vão abrir mais uma carga de ingressos para a LDU também. Então, aparentemente, a gente vai ter lá no estádio Domingo Burguenho, o estádio é pequeno, né? Cabe 22 mil pessoas. Deve estar, assim, se não tiver lotado, bem perto disso, mas com as 2 torcidas bem presentes, assim. E isso que você falou, o torcedor da LDU, se pro Fortaleza também é uma coisa espetacular, porque é um título internacional inédito na história do clube, para a LDU, pelo tempo que eles passaram, né? Ali 2000, primeira parte dos anos 2000 foi a parte auge da LDU, ali entre 2000 e 2010, pro LDU também, faz um tempo que eles não conseguem chegar, é muito importante isso. E até pra questão da rivalidade é curiosa, porque o maior rival da LDU é o Alcas, que é o atual campeão equatoriano. O Alcas finalmente gritou, sou campeão nacional, sou campeão do Equador. A LDU fica com aquela cara assim, cara, eu me tornei porque eles são conhecidos como o rei de copas, né, no Equador. Eu me tornei o rei de copas aqui no país. Há quanto tempo que eu não ganho uma Copa Internacional, pô? Como é que eu posso continuar sendo chamado assim se eu não ganhei? E por conta desse super clássico de Quito, que é contra o Alcas, existe meio que essa pressão para dar uma resposta também, né? E assim, a LDU se tornou um time muito visado. Esse contra o Emelec, por exemplo, é outro clássico que eles acabam fazendo. Apesar do Emelec ser de Guayaquil, é uma rivalidade que nasceu por eles fazerem muitas finais juntos. Eles já se enfrentaram muitas vezes. Então meio que virou uma rivalidade, apesar de cidades diferentes, uma rivalidade que vale a pena ser mencionada. Outra, o Barcelona, porque assim, a LDU, para deixar bem claro, a LDU não é o time de maior torcida do Equador. É o Barcelona. Ainda é o time mais popular. Mas a LDU conseguiu criar uma rivalidade com o Barcelona agora no século XXI.
não existia essa rivalidade e tudo mais, foi criada, e aí, pra também mostrar que é um time que vai, assim, esfregar na cara de seu rival, que ele tem títulos que ele não tem, eles vão querer também conquistar, porque o Barcelona, apesar de ser o time mais popular, apesar de ser o time de mais torcida, o Barcelona não tem títulos internacionais. E aí é mais um motivo para o torcedor da LDU reforçar o seu grito de gritar, de se emocionar, de se orgulhar, de ser o time, o rei, o já citado rei de Copas do Equador, né? E aí é aquela coisa. O que vai acontecer na final, a gente vai, inclusive, discutir um pouco daqui a pouquinho sobre a partida em si, mas o que acontecer na final pode definir meio que a autoestima dessa nova geração, que eles estão botando todas as esperanças nesse título da Sul-Americana. Ainda sobre a questão dos treinadores, João, você tem o Vojvoda já se encontrou, uma vez ele enfrentou o Luiz Zubeldia, né? Eles treinavam times da Argentina, o Vojvoda treinava o Tajeres e o Zubeldia treinava o Lanús. E aí teve uma vitória do Zubeldia sobre o Vojvoda, mas é claro, são situações diferentes, é só uma curiosidade em relação a isso, mas eu repito, é uma escola argentina dos dois lados, né? Eu tava lendo sobre o formato de jogo, vi alguns jogos da LDU e tava lendo sobre o formato. Eles atuam geralmente no 4-4-2, marcam em cima ali para que as bolas, os defensores caminhem ali para as laterais. Tem uma, como o Felipe falou, gosta de fazer uma certa pressão. Claro, isso tudo jogando em casa. A gente não sabe como é que vai ser o comportamento deles ao jogar num estádio neutro diante do Fortaleza. Mas eu queria que você falasse um pouquinho também, já entrando nessa questão dos estilos e também da maneira dos argentinos comandarem os clubes, né? O Vojvoda pelo Fortaleza, o Zubeldia na LDU. Só recapitulando aqui um pouquinho o que o Felipe falou, por muito tempo a gente pensava em Equador, futebol equatoriano. Qual era o time que vinha na cabeça? LDU, justamente por esse auge, né? Hoje a gente já vê o Del Valle chegando muito forte, batendo de frente, até tomando essa alcunha, né? Pensa no futebol equatoriano, Del Valle, né? Sim, Breno, entrando nessa situação da questão dos treinadores argentinos, da escola argentina, né? E da situação de jogo do LDU, até como você disse, é um time que tem um 4-4-2, aquele 4-4-2 clássico, né? Que se a gente for pensar assim, duas linhas de 4, os dois atacantes mais centralizados, a gente pode dizer assim, né? Com os dois pontas que são o Ibarra e o Johan Julio fazendo esse corredor, né? Esse corredor pro ataque. E é muito o que o Felipe falou, a gente até debateu também um pouquinho antes de entrar aqui no ar, essa questão da intensidade. Parece que isso é muito característico dos treinadores argentinos, né? Da escola argentina. A intensidade é brigar pela bola por cada lance, não ter lance perdido. Foi muito isso que a gente viu quando o Vojvoda chegou aqui no Fortaleza. Sim. Temos que brigar até o último minuto, claro, com inteligência, com cabeça, para não acabar sendo expulso, né? Entrando com muita raça, né? Com muita força, a gente pode dizer assim, e não ser expulso, mas eu vejo muito essa intensidade, como ele falou. São dois times que gostam de jogar pro ataque. A LDU, obviamente, num modelo diferente de jogo do Fortaleza, mas eu acho que a gente pode esperar uma partida muito aberta, justamente principalmente nesse início de jogo. A gente tem muito aquele final jogo único. Às vezes as equipes acabam ali tirando um pouco o pé no começo, se estudando, como a gente fala na linguagem do futebol, né? Tentando entender como joga o adversário, sentir o jogo, a questão do estádio. Mas eu acho que esse jogo tem tudo para ser um jogo bem aberto, justamente por essa questão de intensidade dessa escola argentina, muita raça, muita vontade. E o Zubeldia, né, já tem uma vitória sobre o Vojvoda. Quem sabe não é hora do Vojvoda empatar isso, né? Essa revanche pro Vojvoda. É uma chance de revanche. Né? E o momento que o torcedor do Fortaleza fica com o coração na mão. Os dois pontos fortes da equipe, bola parada e bola aérea. E aí o torcedor do Fortaleza, eita, rapaz, bota logo a mão no coração, porque inclusive é um fator que é potencializado pela altitude, né? Eles conseguem fazer... Tem um dado muito interessante que no jogo contra o Defensa, no jogo da ida, no primeiro tempo, se não me falha a memória, foram mais de 8 ou 9 escanteios. Foi por volta de 6, 7, 8. Foi uma quantidade muito alta, porque era justamente essa intensidade, essa pressão indo pra cima. O Defensa ficou perdido na semifinal. Ele não sabe o que fazer. Tanto que no jogo da volta... No jogo de ida, né? Tanto que no jogo da volta, o Defensa tentou, mas a LDU fez o básico. O jogo da volta foi o típico feijão com arroz, né? LDU segura ali, eu tenho um resultado e vamos aqui. Não tenho que me expor. E você falou algo muito importante, Breno, porque a LDU, quando ele pretende se defender, é aquele básico, feijão com arroz. 2 linhas de 4, coloca 2 jogadores na frente, pronto. E o time adversário não consegue se criar, não consegue fazer uma pressão, porque eles seguram, eles matam o jogo. Acho que o melhor termo é esse. E quando a gente vai olhar pro... Bota o caminhão na frente, o ônibus na frente do gol, né? Estaciona o ônibus, como o José Mourinho tanto nos ensinou.
E o interessante é que, quando eles vão pra cima, a LDU, ela consegue ser traiçoeira de uma forma, porque você citou 2 jogadores importantíssimos pra esse esquema. Em muitos momentos, não é coincidência, tá? A LDU me lembrou o Fortaleza de 2021. Em muitos momentos. Porque eles fazem aquele 4-5-1 padrão, né? O Guerreiro O Guerreiro lembra muito que o Wellington Paulista fazendo Fortaleza daquela época. Eu acho que é o mais assim, pivô, até de né? estilo mesmo, exatamente é o que mais lembra mesmo. E um detalhe, o Guerreiro, ele já é um jogador que a gente conhece, é o que a gente mais conhece, porque jogou no Corinthians, jogou no Inter, porém ele vinha de 2 últimas passagens tenebrosas por Racing e Avaí. Tanto que deve ter torcedor que tá acompanhando que nem lembra. Pô, o Guerreiro jogou no Avaí. Jogou. Ano passado no Avaí. Esse ano estava no Racing. E nem. Acho que deve ter torcedor que fala: peraí, o Guerreiro tava jogando no Racing. O Racing de Avejaneda? Sim, esse Racing. E o Guerreiro, ele é um nome conhecido por tudo que ele já jogou. Um cara, né, Isso. mas ele não é nem o artilheiro da equipe. A gente vai já falar sobre isso. Mas não é nem o artilheiro da equipe da LDU na temporada, né? É o nome mesmo dele que Nome é muito forte. Mas pelo menos na Sula ele é. Na Sul-Americana, sim, É. mas eu digo, na temporada, ele Sim. não é nem o segundo, nem acho que ele nem o vice. Mas ele tem um nome muito forte. E é um cara que, assim, por mais que já esteja um cara mais velho, a gente sabe que finalizar ele sabe. Então, se tiver espaço, é bom ter cuidado, né? E isso é um detalhe importante, porque o Guerreiro da LDU, ele conseguiu potencializar algumas características que talvez, para a gente que acompanha futebol, achou que ele tivesse perdido. Ele evoluiu muito como pivô. Sim. Ele tá sabendo fazer essa função de uma forma magistral e que, assim, cara, 39 anos. O Guerreiro ele tem quase 40. Mas Sim. ele tá conseguindo fazer isso de uma forma muito especial, de uma forma muito diferenciada. E aí, você citou a escalação, João, e você vai me ajudar nessa, tá? Porque o Alexandre Domingues, goleiro da seleção do Equador, né? Até pode não ser o titular às vezes, mas tá lá sendo convocado. As laterais, cara, Quinteiros, que eu costumo dizer que é o Tinga da LDU, tá desde 2015 lá, é um jogador já de 33 anos, e assim, naquela hora que eu falei, Breno, de um elenco já muito experiente, porque a maioria dos titulares já passou dos 30. O Quinteiros, ele tem 30, o Quinones tem 33, o Guerreiro tem 39, se a gente for olhar mais pra frente, o Ibarra também, acho que se não me engano, tem 33 ou 34. O Ad, zagueiro, né? Haitiano, 33. São muitos jogadores experientes, e isso pode ser um diferencial também, porque a intensidade, a cobrança é muito grande. Eles têm aquela necessidade de ir pro ataque, voltar, ir pro ataque, voltar. Em segundo tempo de jogo, um exemplo contra o São Paulo. A LDU tava cansadíssimo no final do segundo tempo do jogo de São Paulo, tanto que tava lá matando o jogo para ir pros pênaltis. E foi o que, inclusive, colocou a LDU na semifinal, porque nas oitavas e nas quartas eles passaram nos pênaltis. Eles levaram o jogo para as penalidades. É claro que nas oitavas tem o detalhe do Nublense buscar o resultado em Quito, né? Ainda tem isso aí. Mas eu acho muito legal porque o Alexandre Domingues é o goleiro da seleção. O Quinteiros, que eu digo que é o Tinga dele, está desde 2015, muito experiente. Quinones do lado esquerdo também chama muita atenção. Tava jogando no Barcelona no ano passado, veio para LDU nessa temporada. Você citou a 10, você citou... Cara, tem um detalhe das pontas que eu acho assim espetacular. Em certo momento do jogo, a LDU meio que vira um 3-6-1, 3-5-2, e justamente o Juan Julio do lado esquerdo e o Ibarra do lado direito, eles fecham como se fossem pontas. E aí lembra muito aquela... Bate um pouco no coração, né? David de um lado, Pikachu do outro, tudo mais, porque é um time que sabe jogar. Ele sabe se adaptar a essas questões. Então, caso o Fortaleza se veja numa situação adversa, tome um gol e tenha que buscar, talvez vai ser o pior cenário possível. Esse tende a ser o pior cenário possível, porque eles sabem jogar de uma forma defensiva que irrita, inclusive, o É adversário. muito essa questão da intensidade que você está falando, né? Justamente dos pontos do Ibarra e do Johan Julio, que são esses 2 nomes aí que a gente está destacando bastante. Em algumas oportunidades, eles acabam não ficando tão... acabam não acontecendo aquela triangulação pelo lado do campo, mas é muito por onde a LDU joga, né? Pelos lados, para tentar buscar a bola no Guerreiro, para fazer o pivô, como tu bem destacou, que ele tá conseguindo fazer isso com maestria desde que ele chegou no time do Equador. Você citou uma coisa, Felipe, importante.
Tem muitos jogadores lá que já estão há um certo tempo, o que mostra que também é um trabalho de longo prazo. É um time que se conhece, é um time que tem entrosamento, assim como o Fortaleza. Fortaleza, nos últimos anos, ele não tem feito o que fazia antigamente, que cada ano era um time diferente. Não, ele mantém os principais jogadores, traz alguns reforços, mas é um time que muita gente já se conhece muito bem, tem muito entrosamento, não só pela grande quantidade de partidas que faz dentro da temporada, mas porque é um time que tem gente aí no Fortaleza que tá, o Tinga, por exemplo, N temporadas e outros jogadores também. E na questão de treinador, o Vojvoda tá desde 21, o Zubeldia chegou no ano passado, não fez tantos jogos assim, foram poucos jogos, mas está desde o ano passado, também é um trabalho um pouco mais longo, né? Ele esse ano já fez 36, ano passado acho que foi 9 partidas, então assim, já tem também um lastro. Isso é uma característica dos dois clubes, são dois clubes com trabalhos de treinadores, de certa forma, eu vou colocar ele deu também um pouco com um tempo já estabelecido. Né? Não é um cara que chegou, por exemplo, esse ano e fez ali 12, 15 partidas, não é isso. Já tem mais partidas realizadas. E de jogadores que também jogam juntos há um certo tempo. Isso faz com que as duas equipes tenham muito entrosamento. Eu acho que isso vai também dar um tom ali em certos momentos, um tom de equilíbrio. Eu acho também que o Fortaleza hoje tem um conjunto melhor, mas a LDU é uma equipe que também tem esse conjunto como um ponto talvez alto do time também. E jogadores versáteis. O Martínez, por exemplo, o volante, ele também faz a função de zagueiro. Então, durante o jogo, se você observar, pode acontecer da LDU fazer uma linha de 3 e o Martínez, que é volante, voltar. Os dois laterais, o Quinteiros e o Quinhones, que é a dupla Kiki, né? Quinteiros e Quinhones. Eles sobem... Dupla Kiki. Eles meio que se tornam alas, né? Eles meio que se tornam alas. E tem um jogador que, inclusive, não jogou as semifinais, pelo menos não foi titular, perdoe, que foi o Alvarado. O Alvarado jovem, 24 anos, camisa 10. E artilheiro da temporada, 12 gols. Foi campeão do Sul-Americano Sub-20. É um jogador... Inclusive, ele teve chance na MLS, foi pro Orlando... O Orlando, né? Aliás, perdão, ele é o artilheiro, exatamente, com 12 gols, é isso mesmo. Eu pensei que eu tinha trocado aqui as bolas, mas é isso mesmo. Ele recebeu a oportunidade de virar no Orlando City, mas acabou não se desenvolvendo, mas é um jogador que tem muito talento, cara. Tem muito talento. E é justamente essa peça mais jovem nesse time de titulares, né? Só 24 anos. O Juan Julio, como já falei, e o Ibarra, eles meio que se tornam esses pontos, e o Guerreiro fica lá na área. Então, assim, pode existir uma situação onde a LDU faça essa linha de 3, e aí, cara, se o Fortaleza ele souber explorar isso muito bem, talvez a gente consiga ver o Fortaleza um pouco mais forte. Esse ponto que eu quero bater agora. A gente tem falado muito aqui da LDU, mas eu quero saber agora o que preocupa, o que o Fortaleza pode explorar da LDU, né? O que é o ponto fraco da equipe equatoriana que o Fortaleza tem como alto, que diz, olha, esse aqui pode ser o caminho para a vitória. Como é que vocês pontuariam aí? O que o Fortaleza tem de mais forte para chegar nesse momento dessa decisão? Deixar o Felipe começar com essa. Que é isso, rapaz? Agora eu me senti honrado. Fique à vontade. Acho que justamente, Breno, assim, o ponto mais fraco vai ser a perda da altitude. Não ter a altitude, não ter o seu principal atacante, a gente brinca falando assim, vai ser algo que vai ser o diferencial dessa partida. É claro, a LDU, por ter esse time mais velho, ter essa intensidade constante, em um certo momento ele vai cansar, em um certo momento ele vai ficar mais exposto. Isso aconteceu, nos jogos dessa Sul-Americana. O jogo contra o São Paulo é um grande exemplo disso, onde tem um segundo tempo onde a LDU fica muito exposta. A LDU, inclusive, tem que segurar o jogo. Contra o Defensa, eles conseguiram fazer um primeiro tempo espetacular, depois foram controlando mais. No jogo da volta, da mesma forma. Inclusive, a LDU, olha como a LDU é um time traiçoeiro. O Defensa tentando buscar o resultado na iminência, naquela pressão, a LDU ainda consegue fazer um gol, cara. Aí é porque o gol foi marcado um impedimento que fez, tipo assim, ainda teve bola na trave. Teve bola na trave. É um time que sabe se defender, cara. Sabe se defender. Mas o fato deles se cansarem muito rápido, o fato da perda dessa intensidade, dos jogadores constantemente se sentirem muito cobrados a fazer essas funções, pode ser um ponto a se explorar. E o Fortaleza, ele sabe jogar contra times dessa forma. Ele sabe se adaptar a times assim. O Vojvoda, a gente sempre assim, gasta muito tempo elogiando ele, mas é meio que chovendo molhado, porém é necessário, cara. O Vojvoda, ele sabe jogar contra equipes mais fortes, equipes que tentam se imprimir mais. A gente lembra muito do que ele fez em partidas contra, acho que assim, um grande exemplo, aquele jogo contra o Flamengo na Arena Castelão, que ele consegue voltar. O próprio esse ano, o jogo contra o América, o Fortaleza estava perdendo por 2-0, consegue virar a chavinha, virar o foco e partir para cima. É claro, o América estava com a vantagem, não vai ser como a LDU, porque o América mesmo com a vantagem, ele continuava apresentando espaços. A LDU não, ela se fecha bonitinho ali e é complicado. Mas, Breno, eu acho que
essa questão da intensidade, da gente explorar essa fraqueza deles, principalmente numa segunda parte de segundo tempo, ou num final de um primeiro tempo, pode ser a janela pra gente conseguir ver o Fortaleza ameaçando, caso a LDU saiba segurar o Fortaleza no início. Encaixa com o que você está dizendo, eu já tinha esse dado, mas fui até buscar aqui. O Fortaleza é um time que a maior parte dos gols que ele faz são nos últimos 15 minutos de jogo. Em todos os campeonatos, se você pegar, a maior parte dos gols do Fortaleza é marcado na reta final dos jogos. E isso pode encaixar muito com o que está falando o Felipe. Porque na Sul-Americana, por exemplo, 10 gols do Fortaleza foram marcados entre os 75 e 90 minutos, que fica entre os 30 e 45. Claro que aqui vai incluir também os acréscimos, mas a maioria. A outra faixa que ele mais marcou gols na Sul-Americana foi dos 15 aos 30 do primeiro tempo, que ele fez 9. O resto foi mais, não foram tantos assim. Mas o Fortaleza, se você pegar a Série A, se você pegar a Copa do Nordeste, ele faz mais gols nos últimos minutos, no terço final ali da partida. E isso mostra duas coisas, na minha opinião, que o Fortaleza é um time, e o Voivoda cobra muito isso, que tenta começar e terminar o jogo na mesma intensidade, na mesma rotação. Você vê que às vezes o Fortaleza tá ganhando um jogo, sei lá, de 2-0, e o Voivoda tá lá nos últimos minutos querendo que os caras continuem do mesmo jeito. Então, assim, é uma intensidade que ele tenta manter de uma ponta a outra do jogo e pode encaixar também num preparo físico melhor por conta da idade, por mais que a média da idade do Fortaleza seja maior, mas o Felipe destaca, o time titular da LDU é mais envelhecido. Esse é um dos pontos. Eu quero que você destaque mais alguma coisa que você acha que o Fortaleza pode investir nisso diante da LDU, já que é um jogo único e não tem margem para erro. Eu vou acompanhar os relatores aqui, né? Eu concordo com o que o Felipe disse, justamente, até como a gente debateu logo no começo, a questão da altitude é um grande fator favorável à Fortaleza, essa perca da altitude, né, da LDU. A LDU não vai ter o seu melhor atacante para jogar em casa. Essa questão da intensidade, justamente, como vocês bem destacaram, são muitos jogadores da equipe inicial, dos 11 titulares, se a gente pensar dessa forma, que tem mais dos 30 anos, né? Estão na casa dos 30 ou mais. Então isso favorece também, em determinado momento. É um time que sabe jogar, mas a gente sabe que em determinado momento do jogo vai cansar. E a gente vê o contrário no Fortaleza. O Fortaleza começa numa intensidade alta e consegue dosar para manter no jogo, e quem precisando voltar no fim do jogo, ele retoma aquela intensidade inicial, né? Se a gente pode dizer assim. Então é um trabalho de preparo físico bem feito. Como você bem destacou, Breno, essa questão da intensidade que é muito cobrada pelo Voivoda, desde sempre, desde quando ele chegou ao Fortaleza. Então eu acho que isso pode ser um diferencial. E o jogo único vai depender muito de como começar o jogo. Se a gente vai ter... O Fortaleza, obviamente, eu creio que vai começar para cima, tentando buscar o resultado, porque é postura do Voivoda. E o Felipe trouxe também para o torcedor tricolor que está nos acompanhando, que a LDU também costuma iniciar o jogo na rotação alta. Costuma ter, principalmente jogando em casa, mas também deve fazer isso, como é uma final, como é um jogo único, só tem esse jogo para decidir, creio que ele não vai abrir mão dos seus conceitos. Então, eu fico muito na dúvida por ele não estar jogando em casa. Essa é a minha curiosidade em relação ao que ele vai escolher fazer jogando no estádio neutro no Uruguai. Esse é o meu ponto. Eu vou ser sincero, se tivesse um DeLorean, uma máquina do tempo agora aqui, eu não queria avançar para os últimos 15 minutos do jogo. Eu queria avançar para os 15 primeiros minutos do jogo. Porque vai ser a parte mais interessante, cara. A gente vai saber se ele vai mudar os conceitos dele, né? Se ele vai abrir mão, vai tentar ser mais defensivo, até por estudar o Fortaleza e ver que o Fortaleza é um time que joga muito pra frente, que busca o gol, independente de estar ganhando de 1-0, 2-0. Sempre o Voivoda pede pro time atacar, pede pra buscar mais gols. A gente viu isso também nesse jogo do Vasco, né? Você até falou do Brasileiro. Esperava-se que o Fortaleza fosse tirar um pouco mais o pé, mas a gente viu o Fortaleza... vou usar aqui bem cearense, se esbagaçando para tentar fazer um gol, né? Todo mundo lutando até o último minuto, mas não aconteceu. Então a gente percebe que essa característica do Voivoda de buscar o ataque, buscar o gol, pode ser o diferencial nessa final da Sul-Americana, a depender do que o Zubeldia vai fazer, né? Que é a curiosidade aqui de todos nós. Felipe, se você tivesse se o Voivoda tiver que tentar anular uma peça da LDU e o Zubeldia anular uma peça do Fortaleza, quem são os caras que devem ali, olha, esse cara aqui você não pode se jogar porque se deixar é problema? Bom, como o Alvarado não estava sendo utilizado, pelo menos não foi nesses jogos da semifinal, ele não iniciou nenhum dos dois jogos, as atenções eu acho que tem que ir por Juan Julio, porque ele faz uma temporada muito boa, talvez a melhor temporada da carreira, em números, se não me falha a memória, Breno, ele já igualou a sua melhor temporada, como ainda tem jogos a cumprir, ele pode superar, mas em qualidade de futebol jogado, é a melhor. Ele nem parece o Juan Julio dos Santos, inclusive,
porque é outro jogador que passou no futebol brasileiro na temporada passada e não conseguiu chamar a atenção. Vou até te fazer um questionamento rapidinho, Felipe, que eu Opa. fiquei com isso na cabeça quando você falou. Pro torcedor que está acompanhando a gente vê muito essa LDU no 4-4-2 clássico, né? 2 linhas de 4 e com 2 atacantes mais fiados. Tem essa variação pro 4-5-1, 3-6-1. O Alvarado, ele é um meia clássico, ele pode dizer que é aquele camisa 10 pensador de jogo, armador. Eu queria que você falasse só um pouquinho sobre ele. Também, ele, assim como outros jogadores que a gente citou aqui, o Martínez, o próprio Juan Julio, o Ibarra, é um jogador que ele pode fazer outras funções. Ele consegue fazer isso. É um jogador muito versátil. Isso é uma característica muito positiva do time da LDU e que lembra quem? O Fortaleza de 2021. Novamente eu volto a bater nessa tecla. Então, é um time, João, que ele tem jogadores que conseguem fazer isso e o Alvarado ele também tem essa função. Ele pode voltar e fazer meio que um segundo volante. Lembra assim, fazendo um paralelo, não querendo comparar. Como se fosse um Pochettino do Fortaleza. Pronto, pro torcedor que está acompanhando, é como se fosse mais ou menos ali aquela função. Ele pode ir um pouco mais para os lados, pode centralizar, e inclusive pode fazer também o lado esquerdo. Ele já fez isso nessa temporada. Então, chama muita atenção. E qual era a outra pergunta, Breno, que agora me deu um branco? Em relação a quem você anularia, no caso quem ele deu, tem que tentar anular do Fortaleza. Perfeito. Como a gente tinha falado, né, o Juan Julio talvez seria esse jogador que a gente teria que parar por estar fazendo o melhor ano de sua carreira, empatado inclusive em gols com o Guerreiro na artilharia da LDU na competição. E do lado do Fortaleza, bom, por onde começar, né? Acho que a gente tem que falar assim, por onde começar, porque o time do Fortaleza nessa temporada, inclusive, ele se destaca, ele tem muitos destaques, porém é inevitável. Caio Alexandre. Eu pensei no Caio porque no jogo contra o Vasco, você vê que no primeiro tempo o Caio ficou sem, ele não tinha espaço para jogar. Sim. E o Fortaleza não consegue ter muita criação quando o Caio não acha espaço para as linhas de passe, para enfiar aquela bola, para fazer lançamento. É impressionante como cai a produção do Fortaleza. Sim. É impressionante. Fortaleza hoje ele não é o mesmo time sem o Caio. O Caio, ele é o diferencial. A gente costuma brincar falando, o jogador tal é o motorzinho do time, né? Porque ele que vai acelerar o jogo, ele que vai deixar o jogo mais lento. O Caio, além de fazer isso, ele também é um jogador que participa em todos os setores do gramado. Você possa, em certo momento, nesse próprio jogo contra o Vasco, a gente viu o Caio por muitas vezes caindo quase como um meia-direita no segundo tempo. Sim. Tava lá o Caio com a touquinha azul na cabeça, correndo do lado direito, volta pra marcar. Em certos momentos ele estava ali na parte defensiva esquerda. O Caio é uma máquina, ele está em todo o canto do campo. Meu maior medo, inclusive, nesses jogos que antecedem a partida final, é ele acabar ficar fora, cara. Porque aí seria uma irreparável. Uma perda irreparável. O Fortaleza não tem um substituto que consiga fazer o que o Caio faz. Senhores, a gente está aqui chegando na reta final, por incrível que pareça, como passa rápido, né, do podcast. Passa rápido. Eu queria abordar mais duas situações com vocês. Se o jogo for para prorrogação, primeiro que o coração do torcedor já vai estar saindo pela boca, se for para prorrogação, né? Mas na prorrogação, pela tudo que a gente falou aqui, o Fortaleza teria mais, na opinião de vocês, condições do que a LDU por questões físicas, por questões de desgaste, mesmo ele tendo muito mais jogos, mesmo ele tendo mais jogos antes, inclusive, do que a final. Vocês acham que se for para prorrogação, time por time, o Fortaleza também consegue se sobressair? Eu acho que sim, Breno. Eu acho que pelo menos o Fortaleza pode ser o time que vai tomar as rédeas do jogo numa provável prorrogação. A LDU, até porque ela já fez isso nessa Copa Sul-Americana, buscou o jogo nos pênaltis. Segurou contra a Nublense, o jogo acabou sendo levado para isso. Contra o São Paulo, fez questão de levar o jogo para os pênaltis, se classifica no Morumbi, inclusive, com esse fator. E caso se repita isso numa final, eu não duvido que a LDU vá fechar a casinha, como o João falou, estacionar o ônibus e tentar explorar os contra-ataques. Pelo menos no jogo de volta contra o Defensa e Justiça, a gente viu muito isso. A gente viu a LDU lá esperando a hora certa e atacava. Tanto que depois teve bola na trave, teve gol que acabou sendo anulado, porque eles sabem fazer esse tipo de situação, eles sabem explorar esse tipo de jogo. Então, caso a gente vá para uma prorrogação, caso a gente veja esses últimos 30 minutos de jogo, esses 30 minutos extras que acabam com o emocional do torcedor, cara, com certeza a LDU vai saber o que vai estar fazendo ali naquele momento. E se o Fortaleza for pra cima, acho que muito torcedor fala, pô, Fortaleza tá martelando, tá falando, por que não tá conseguindo? Cara, é tudo planejado. A LDU sabe o que tá fazendo. A LDU não tá ali sendo atacada porque está fraca, está completamente entregue. Não, cara, eles estão esperando o momento certo pra atacar e matar o jogo. Então por isso que se for pra prorrogação
Muito provavelmente o Fortaleza vai tomar as rédeas do jogo, mas corre muito risco de, numa bola perdida, acabar levando o gol e perder o título. E se levar para as penalidades, João Vitor Paiva, como é que fica? Grande questão. Se a gente não quer nem que vá pra prorrogação, imagina pros torcedor- pênaltis, né? Torcedor já não quer ouvir falar de prorrogação, eu tô colocando pênalti aqui aí. Pênaltis. É puxado. Bastante, mas completando o raciocínio do Felipe, eu creio que o Fortaleza vai buscar tomar as rédeas do jogo. Independente, só que a gente tá batendo muito nessa tecla do Zubeldia, né? A gente tá destrinchando como o time joga, a gente tem uma noção de... Só que a gente tem uma noção em 2 jogos, em 180 minutos. Esse é eu o acho grande que esse é diferencial. o nosso X Porque a gente via da questão. uma LDU Propositiva em casa. exatamente, E melhor em reativa. casa, né? Que buscava controlar o jogo em casa e depois só administrava. E agora é outra perspectiva. Você só tem um tiro só. Não tem- isso é muito curioso, João, porque você tem uma noção de um time que jogava esses 80 minutos. Agora são 90 só, né? Mas vai lá. Tanto que nos jogos de mata-mata, fora de casa, só venceu um. Foi o jogo adversário mais fraco, a Nublense. Foi uma derrota foi uma vitória contra o Nublense, derrota contra o São Paulo, empate contra o Defensa e vai ter mais um jogo fora contra o Fortaleza. Esse é o nosso X, né? O cerne da nossa questão aqui, essa adaptabilidade que ele vai propor ao time dele pro jogo. Mas eu acredito sim que em determinados momentos, talvez até em maior parte da partida, incluindo até uma prorrogação, o Fortaleza deve tomar sim as rédeas do jogo e deve buscar atacar, porque é uma característica natural do Vojvoda que a gente acompanha já desde quando ele chegou ao Fortaleza, e a gente tem propriedade para falar isso, que o Fortaleza vai buscar definir a partida nos 90 minutos, vai tentar evitar essa prorrogação e os pênaltis. E nos pênaltis a gente tem eu acho que todo torcedor, pelo menos eu particularmente, ou o Felipe talvez, gosta de assistir disputa de pênaltis, mas quando o seu time não está envolvido. Quando não envolve, Quando o seu time está envolvido, eu acho que falou pênalti, Pergunta pro disputa Felipe se de... ele quer disputa de pênalti. Quero não, por favor. Quando o Fortaleza não está envolvido. Não. Aí Até a porque gente... o goleiro deles é da seleção, cara. E era justamente um ponto que eu ia falar, a gente vai ter uma disputa, indo para os pênaltis, eu acho que fica muito equilibrado. A gente tem 2 bons goleiros, o Alexander Domingues é um goleiro aí de seleção equatoriana, foi titular do Equador na Copa do Mundo de 2014, que foi aqui no Brasil, tá lá na LDU passou um bom tempo, saiu, depois voltou, né? Ele inclusive começou na LDU, ele esteve presente na campanha do título da Sul-Americana em 2009 contra o Fluminense. Ele não foi campeão da Libertadores naquela época, era o Cevallos, um grande goleiro histórico, né, que ficou, mas o Domingues estava presente na campanha do título da Sul-Americana em 2009, das Recopas. É um cara de 36 anos, muito bom goleiro, tem uma envergadura muito grande. Claro, nas devidas proporções, né? Eu acho que, se a gente for pensar nesse ponto de pênalti de envergadura, eu acho que ele lembra-se até um pouco o Cássio, não sei se você concorda comigo, essa questão de posicionamento, pênalti à altura, e é um diferencial para a LDU, né? E nessa própria Sul-Americana, João, tirando o confronto contra o Defensa, só foi pênaltis, só passou nos pênaltis. Repito, Nublense passou nos pênaltis, São Paulo passou nos pênaltis. O primeiro tempo contra o Defensa sacramentou o confronto, tanto que no jogo da volta foi empate. E aí, agora na final, a gente vai ver o que vai acontecer. Um time que já está acostumado a essa, pelo menos na competição, né? Nessa Fortaleza final, não tá passou acostumado. O Fortaleza ainda não viveu esse Vocês falavam do Domingues, que é o Domingues e o Johan Júlio da seleção equatoriana. Isso. Tem o zagueiro, né? O Ricardo Adi, não sei qual é a pronúncia certinha, mas é do Haiti. E tem também o Paulo Guerreiro, que é da seleção peruana, que são jogadores que compõem o time da LDU. São 4 Fortaleza jogadores. poderia, eu acho que o Fortaleza poderia ter um jogador da seleção também, que seria o Caio, né? Mas Poderia. os outros não chamam, né? Agora eu vou ser muito sincero. Comentamos isso, né? Se não chamou, deixa pra chamar depois. Né? Chama pra depois, quando gente, passar e tal. Seguinte, a gente tá chegando aqui, infelizmente, ao final do Fortaleza Cast. Acho que deu pra gente trazer aqui uma noção pro torcedor do que vai ser dessa final, do que esperar. Esperamos um bom jogo. Mas assim, como bons cearenses, queremos que a taça venha para cá, né? Queremos que o Fortaleza consiga esse título, mas eu não espero jogo fácil, não. Jamais esperaria um jogo fácil. Primeiro, por ser uma decisão. Segundo, porque a LDU é um time que, contra brasileiros, o Fluminense que o diga, já atrapalhou o Fluminense 2 vezes e o Inter 1 vez. Felipe, satisfação imensa tê-lo aqui, agregou demais aqui o nosso debate. Volte mais vezes aqui no Fortaleza Cast. Ô, Breno, agradeço demais o convite. Pô, uma honra estar aqui presente, tá? Agradecer também aqui ao João também pela presença,
pelo tratamento também. Rapaz, tô me sentindo muito bem tratado aqui. Inclusive, olha aqui, tomando minha aguinha, conversando com a galera. Mas foi um prazer, foi uma honra. Espero sim receber o convite. Por favor, convide, inclusive. E mandar um abraço pra galera que tá acompanhando, toda a torcida do Fortaleza, meus amigos lá do GT também, todos os nossos padrinhos, todo mundo que tá acompanhando aqui o Fortaleza Cast. E é isso aí. Vamos buscar essa taça, né? A gente precisa. João, segunda vez que estamos aqui, você mais uma vez comigo. Temos mais um podcast antes de Martíssima voltar de férias. Será que você vai estar aqui? Vamos fazer a terceira vez a dupla aqui? Fazer o trio. A gente pede música, né? Mas vamos, estamos aí sempre à disposição, Breno. Uma honra estar aqui contigo, pra gente estar falando do Fortaleza, tá levando essa informação ao torcedor tricolor. A presença do Felipe aqui engrandeceu muito o nosso debate, trouxe dados muito interessantes sobre a LDU, que até o torcedor talvez não saiba. Então, a expectativa, como você disse, uma final não tem jogo fácil, até porque quem chega em final tem algum motivo, né? E a gente sabe que são dois times muito fortes, que vai ser um grande jogo aí no dia 28, e a gente, como cearense, tem que ser bairrista mesmo, tem que torcer pro Fortaleza ser campeão para que traga essa taça pra gente. Se você perdeu alguma coisa, chegou no meio do papo, quer ver tudo, tá lá no YouTube, tá lá no seu agregador de podcast preferido, e na próxima semana a gente volta com mais um Fortaleza Cast. Até lá!